Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ainda estou com o meu microfone provisório, então o áudio vai ficar com a qualidade que vocês viram na última metade do vídeo da Elisa Lam. Nesse vídeo aqui nós falaremos a respeito das epidemias de dança que afetaram a Idade Média entre os séculos XI e o século XVI. É um tema que muita gente pediu aqui no canal. Então, em múltiplas ocasiões da história, mais notadamente em 1518, quando é a ocasião mais famosa, houveram epidemias de dança. Dezenas ou centenas de pessoas começavam a dançar até exaustão nas ruas, muitas vezes fraturando ossos e vindo a óbito, e só paravam quando eram encaminhadas para uma capela de certos santos. A história fica por conta de fatos desconhecidos, contando do dia em que a Europa teve uma epidemia de dança, mas a questão é que existem vários episódios de epidemia ou mania de dança em toda a história. Nessa sessão a gente vai tomar por base esse livro aqui, Danças Religiosas na Igreja Cristã e na Medicina Popular, disponível nesse link aqui. Você tem que emprestar por 1 hora, é o tempo máximo que você pode fazer o empréstimo, e aí você pode ler através daqui. Então, antes de 1518, tem uma série de outros episódios documentados de mania de dança. O mais antigo, conhecido, ocorreu entre 640 e 659. Chegou até nós graças a um registro lendário. Então você não precisa levar o pé da letra justamente porque é um registro lendário. Segundo a lenda, o São Eligio de Noyon, na França, desaprovava a celebração de um festival religioso com dança no quintal da igreja. Ele rezou para Deus que punisse os dançarinos, e Deus os puniu forçando-os a dançar durante 1 ano. Os historiadores concordam que a duração foi exagerada na lenda, sendo no máximo 1 semana, mas esse é o primeiro registro de uma epidemia de dança. Um outro registro lendário ocorreu entre 658 e 739, vem da história de São Willibrordo. A lenda conta que ele passou numa igreja em Waxweiler, onde uma missa ocorria, mas a congregação estava do lado de fora dançando. Ele comandou que as pessoas parassem, mas isso não aconteceu, o que o deixou nervoso e fez com que ele comandasse os dançarinos a dançarem sem parar. Após 3 dias ele volta, eles ainda estavam dançando, seus amigos imploravam para que eles fossem libertos, e ele atendeu esse pedido, enviando-os para o monastério, onde eles foram curados. Essa história tem muitos elementos em comum com o que a gente vai perceber com os casos bem documentados mais adiante. Os próximos casos são esses mais bem documentados. Vários manuscritos sustentam que moradores de Kolbigk foram afetados por uma mania de dança em 1021. Era véspera de Natal e fora da igreja tinham 15 homens e 3 mulheres dançando. O padre ordenou que eles parassem e viessem para a missa, mas ninguém obedeceu. A versão mais lendária da história conta que ao tentar impedir fisicamente uma dançarina, o braço dela soltou sem nenhum fluxo de sangue. Simplesmente soltou o braço da moça na mão do cara, e os dançarinos foram condenados a dançar por 1 ano. Nesse período eles afundavam cada vez mais no solo e não sujavam as roupas. Após o período eles dormiram por 3 dias e as 3 mulheres, além de um homem, morreram, e os sobreviventes passaram o resto da vida com tremores. Então tem uma parte aqui crível e tem uma parte lendária também nessa história. A próxima instância ocorre em 15 de junho de 1237 em Erfurt, em que uma centena ou 1000, de acordo com outra fonte, de crianças dançaram de Erfurt até Arnstadt. Isso compreendia um trajeto de 20 km, deixando os pais preocupados. Elas chegaram em Arnstadt, caíram no chão de exaustão, foram levadas para casa em carruagens no dia seguinte. Algumas morreram, outras tiveram tremores e palidez. Múltiplas crônicas atestam uma mania de dança em 1278 na cidade de Maastricht. Os cronistas mencionam que 200 pessoas dançaram no dia 15 de julho daquele ano sobre uma ponte e não pararam mesmo quando um padre carregando hóstias pediu para que parassem. Era costume parar quando um padre carregando hóstias aparecia. A ponte se quebrou e muitos dançarinos se afogaram, que foi interpretado como uma punição divina. Tem uma lenda a respeito de um homem usando roupas coloridas que surgiu em Hamelin em 1284 e foi contratado para afastar ratos tocando uma flauta. É o famoso Pied Piper. Quando ele não foi pago, ele usou a flauta para atrair 130 crianças para uma colina que se abriu e as engoliu. Apenas 2 escaparam, uma tinha problemas mentais e a outra era cega, e ainda assim elas explicaram o que aconteceu para os moradores. Alguns historiadores interpretam essa história como uma versão lendária de um caso de epidemia de dança, em que talvez as crianças se jogaram em um lago ou rio para buscar alívio da mania. Uma crônica de 1360 conta que, em 1349, um grupo de garotas e mulheres começaram a dançar e gritar em frente a uma imagem da Virgem Maria, alegando que a imagem conversou com elas, e outras pessoas se uniram a esse grupo, que marchou em procissão. Durante o verão de 1374, temos outra versão muito bem documentada. Grandes grupos dançavam em Aachen, de frente à imagem de Santos ou da Virgem Maria. Esse movimento se espalhou para a Colônia, ou Cologne, dependendo da tradução, Flanders e Trier. Para a Colônia, a descrição fica por conta do cronista Petrus de Herentals, contemporâneo ao evento, que atribuiu a influência de demônios que só afetam pessoas porque elas não são verdadeiramente batizadas, porque os padres lá de Colônia estavam envolvidos com prostitutas. Outro cronista contemporâneo é o Johannes de Becker, que menciona dançarinos de ambos os sexos em grandes multidões, marchando e dançando e cantando com roupas, toalhas, guirlandas ao redor das cabeças, até se cansarem, cair no chão
recuperarem e voltarem a dançar. Uma crônica de 1374, portanto também contemporânea, a gente está dando preferência para crônicas contemporâneas, menciona um grande número de pessoas afetadas por uma mania, em que produzem movimentos com seu corpo e sons estranhos, como se estivessem loucas. Essa dança continuava até que elas começavam a gritar de dores internas, o que fazia com que os seus familiares tentassem pressionar suas mãos e pés com todo o seu peso sobre os dançarinos, porque isso melhorava a dor. Alguns prendiam roupas no abdômen para evitar esses sintomas. As danças frequentemente aconteciam em frente a locais sagrados. Uma outra crônica, escrita em 1516, mas que cobre esse período, adiciona o detalhe de que os dançarinos tinham repulsa à cor vermelha e a sapatos pontudos. O Schlittentoast descreve como em 1375 em Gelderland, homens e mulheres foram tomados por uma mania de dança, na qual os dançarinos faziam suas coreografias em trios, sendo um casal e uma pessoa solteira. Os dançarinos se chamavam de irmão e irmã. Em 1418 tiveram uma epidemia de dança em Zurique, em que os dançarinos dançavam em frente a uma capela. Essa versão também é sustentada por fontes contemporâneas. A gente chega então em 1518, que também é sustentada por fontes contemporâneas. É mencionado que centenas de pessoas começaram a dançar noite e dia, sendo eventualmente direcionadas para que a dança ocorresse em 2 mercados. As pessoas foram pagas para dançar com elas, visando monitorá-las e acompanhá-las, então impedindo que elas caíssem e morressem, mas isso não adiantou. Elas foram levadas para uma igreja, onde receberam sapatos vermelhos, pequenas cruzes e ocorreu uma missa, o que resolveu a situação. Outra crônica contemporânea afirma que a epidemia começou quando uma mulher iniciou a dança em 14 de julho e continuou por 6 dias, então as autoridades conduziram a mulher para uma capela, ela foi curada, mas muitos outros começaram a dançar. 34 homens e mulheres estavam envolvidos 4 dias depois. Nas próximas 4 semanas, mais de 400 pessoas estavam afligidas. Há registros que a dança continua até agosto. Então, julho, agosto, um mês. Esses decretos foram estabelecidos para que cada guilda cuidasse dos seus membros e enviasse os doentes para a igreja de São Vitus, o padroeiro dos dançarinos, conforme você vai ver mais adiante, ou de outro santo de sua preferência, em que os doentes deviam ser mantidos dentro de casa para evitar a dispersão da mania. Então tem trechos de crônicas aqui explicando como que isso aconteceu. Tem informações na internet, por exemplo na Wikipedia, de que a mania de dança durou entre julho a setembro, então as pessoas supõem que seriam 3 meses. Agora as informações que nós temos de acordo com as crônicas da época é que o tempo real seria de 1 mês. A dança começou em julho e a procissão para São Vitus aconteceu em agosto. A informação deve ter vindo do fato de que um decreto foi baixado que proibia danças em público até setembro, mas não que a epidemia de dança aconteceu até setembro. Um desenho contemporâneo traz uma ilustração de uma epidemia de dança que ocorreu em 1564 na cidade de Molenbeek, conforme você pode ver aqui na imagem. Essa imagem é bem interessante porque a gente tem aqui os músicos que estão tocando, a gente tem grupos de 3 que estão dançando e a gente tem 2 homens auxiliando uma mulher que aparenta estar tendo cãibras, conforme você pode ver pela expressão dela. E aqui a gente tem mais uma vez um grupo de 3 dançando. Um cronista e médico relata em 1625 uma epidemia de dança ocorrendo no momento da escrita da obra dele. Ele menciona que conversou com pessoas que anualmente, no dia 15 de junho, antes do festival de São Vitus, peregrinavam até uma capela para entrar num estado de alteração da consciência e dançar até a exaustão, o que na crença dessas pessoas as protegia da loucura e restaurava sua força por mais um ano. Antes da peregrinação, essas pessoas sentiam câimbras nos membros, cansaço e peso na cabeça. No século XVIII, essas epidemias tomaram a forma de procissões anuais de dança, em que as pessoas sofrendo de múltiplas condições se uniam a outras pessoas doentes e seguiam dançando até uma capela para serem lá curadas também por meio da dança. A gente pode citar a procissão em Echternach, em Prum e em Liege. Acredita-se que essa imagem aqui, de 1829, representa justamente peregrinos em dança. Eu fiz um mapa que mostra a localização dessas epidemias conforme o ano. Então a cor indica o século, a localização indica, obviamente, a localização, e aqui então nós temos a distribuição dos locais na Europa em todo o período, desde 640 nas histórias lendárias até o século XVIII. Conforme você verifica aqui, a maioria aconteceu aqui na região da Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, e temos aqui alguma na Suíça, 2 em Paris, e uma, essa aqui está na Alemanha também. Então isso aí, e uma na Tchequia, conforme aparece. Então, vamos lá. As epidemias de dança podem ser uma fraude? Tem gente que supõe que isso tudo é uma fraude, que não aconteceu. Na maioria dos desmistificando, a gente conclui que é uma fraude. Dessa vez, não. A partir de 1021, as epidemias de dança são muito bem documentadas ao longo da história. Tem um conjunto muito grande de crônicas contemporâneas por múltiplos autores que as relatam, especialmente no caso das epidemias de 1374 e 1518. Ao passo que alguns detalhes são fabricados, talvez a ponte se quebrando na hora que um padre intercede, o braço da mulher se soltando e assim por diante, as crônicas certamente têm um fundo verdadeiro e relatam eventos reais. É extremamente improvável que todas as epidemias de dança registradas ao longo de vários séculos sejam todas fabricações.
E o aspecto social na época dessas danças? A gente pode estudar as ocorrências para checar por atribulações sociais nos anos em que as epidemias ocorreram. Por alguns anos a gente encontra catástrofes naturais. O ano de 1020 trouxe vários problemas na região em que a epidemia de dança aconteceu. O inverno foi longo, teve muitas mortes, e nos outonos os rios Weser e Elbe inundaram os campos, destruíram lavouras, e teve também uma epidemia que surgiu na segunda metade daquele ano. Então frio, fome e doença foi o que afetou o pessoal naquela época. Em 1347 a gente tem a peste negra. Ela vem do Levante e se espalha pela Europa, e o pior ano foi justamente 1349, conforme esse mapa aqui, que mostra a distribuição da peste negra, revela pra gente. Perceba que o local em que a epidemia de dança aconteceu está justamente no ano de 1349. Em 1374, quando a epidemia afetou múltiplas regiões da Europa, houveram inundações no rio Reno, que mais uma vez destrói colheitas e causa fome. O verão de 1515 foi seco, o preço do alimento aumentou. Em 1516 o inverno foi frio e as colheitas de uva e grãos congelaram. As crônicas de 1517 atestam fome severa, que durou até o final de 1518, e tem registros do clero se recusando a ajudar os pobres por causa das teses do Martinho Lutero, que aconteceram também nessa época, e a igreja suspeitava que a população tinha as aceitado. Assim, múltiplas epidemias de dança podem ser conectadas com períodos de estresse devido a desastres naturais, epidemias e atribulações sociais. E os santos envolvidos nas danças? O papel da igreja, na forma de rituais e capelas associadas a santos específicos, está presente na maioria das histórias. Um estudo a respeito dos elementos religiosos nessas histórias nos ajuda a entender os aspectos culturais que cercavam o que os medievais entendiam a respeito dessas epidemias. A dança em 1021 ocorreu em frente à igreja de São Magnus. A lenda de São Magnus conta que ele libertou um monastério de serpente, vermes gigantes e dragões. Isso simbolicamente representa derrotar o diabo e expulsar demônios, o que faz com que alguns historiadores suporem que os dançarinos visitaram a igreja de São Magnus porque acreditaram estarem possuídos. Todas as danças após 1021 envolvem pulos, o que faz com que alguns historiadores os associem com uma tentativa voluntária de restaurar os movimentos do corpo por meio da imitação e realização de um ato desejado. As danças de 1021 e 1374 envolviam bater palmas no ar acima da cabeça. Esse ato é citado em múltiplas lendas e sagas como capaz de ajudar no exorcismo de demônios. A dança sobre a ponte, em 1278, ocorreu durante as festividades de São Trudo, São Equérios e São Servátios. Trudo e Equérios não são associados com doenças, mas Servátios é frequentemente representado com um dragão a seus pés e era associado à expulsão de demônios e à cura de doenças. Está aqui o São Servátios e aqui em cima a gente tem o São Magnus com o dragão que ele derrotou. Era uma crença geral que doenças podiam ser causadas por demônios, mas um tipo especial que envolvia cãibras, gritos e delírios era considerado certamente de origem demoníaca. Durante as epidemias de 1374, 1381 e 1564, as músicas que foram cantadas pelos dançarinos clamavam por São João Batista. São João Batista era aclamado contra epilepsia, câimbras, vertigens e mania de dança, especialmente porque a morte de São João Batista tem a ver com a dança em que a cabeça do São João Batista foi pedida como recompensa. Em 1374, os dançarinos também dançaram de frente à imagem de Virgem Maria, que protege contra doenças de todos os tipos. Eles peregrinaram para uma capela dedicada a São Lambert, associado com a cura de câimbras, convulsões e possessão. Também em 1374, eles usavam guirlandas na cabeça. Guirlandas eram associadas com eventos sagrados e eram comuns nas festividades de São João Batista. Ainda nesse ano, eles mostravam repulsa a um tipo de sapato pontiagudo. Eles também pediam para os observadores pisarem neles para aliviar as dores. Lembra que eu falei que os familiares, inclusive, se apoiavam nesses dançarinos com todo o peso do corpo para tentar aliviar as dores? Isso pode ser explicado, então, porque os sapatos pontiagudos causavam machucados e dores mais fortes e, portanto, eles não queriam que pisassem neles com esse tipo de sapato. Os dançarinos, tanto de 1374 quanto em 1518, foram curados após serem imersos em água benta. Esse era um tratamento comum na época para exorcizar demônios. Ao chegar em Colônia, os peregrinos encontraram as relíquias dos Reis Magos, associados na Idade Média, conforme esse artigo aqui revela, contra a epilepsia. A dança de 1418 também envolveu os Reis Magos. A epidemia de 1518 parece ter sido em nome de um único santo, São Vitus. Na lenda, São Vitus foi tentado pelo pai a abandonar a fé cristã através de dançarinas. O São Vitus é o protetor contra epilepsia, loucura e possessão. Na lenda, ele foi posto num caldeirão de chumbo derretido e saiu sem nenhum arranhão. Foi diferente a essa imagem aqui, essa própria imagem que os peregrinos dançaram em 1518. Em 1518 eles receberam cruzes para carregar em suas mãos e as cruzes estavam embebidas em óleo sacramental. A cruz é símbolo de sofrimento e triunfo, mas também usada no exorcismo.
e o óleo era usado para curar doenças. Santa Gertrudes é associada com cura através de certos rios, e os peregrinos de 1564 dançaram ao lado justamente de um desses rios, e a água corrente também era considerada capaz de livrar o corpo de doenças e dos demônios que as causavam. Nas peregrinações do século XVIII, era o costume deixar pequenas esculturas de pessoas ou de sapos nos altares. Isso vem de um costume antigo, em que os doentes ofereciam aos deuses representações dos membros ou órgãos doentes. Os sapos, isso eu acho uma mancada enorme, provavelmente representavam demônios que afetavam os doentes. Coitado do sapo. Ao passo que é impossível determinar sintomas menores da condição sem assumir que os peregrinos necessariamente tinham todos os sintomas que os santos curavam segundo as lendas, é bastante curioso que múltiplos santos estão associados a câimbras, o que é um sintoma usual do ato de dançar por muito tempo, e a dança propriamente dita também, os santos estão associados. E o que os governos locais faziam? Eles buscavam a cura dos dançarinos. Para isso tinha 3 frentes. A primeira delas envolvia o que eu mostrei lá na imagem da gravura, em que 2 homens ajudam uma mulher com estado de agonia, então eles contratam pessoas para ajudar dançarinos com problemas físicos. A segunda envolvia tentar impedir que as pessoas com esse sintoma fossem para a rua, então manter essas pessoas em casa para evitar o contágio, isso é bem interessante, eles reconheciam que havia contágio. A terceira e mais irônica envolvia contratar músicos para tocar para os dançarinos. Inicialmente isso partia da premissa que a dança seria um tipo de cura para o que eles sentiam, porém o procedimento não ajudou e acabava animando mais gente para se juntar à dança. Eventualmente os músicos então, na mesma lenda do Pied Piper, usando aí o mesmo princípio do Pied Piper, foram usados para guiar os dançarinos para fora de centros urbanos em direção aos locais religiosos, onde poderiam então ser curados. E a igreja, claro, oferecia a cura para a epidemia através dos rituais que eu já descrevi. Ergotismo parece ter relação com as epidemias de dança. O esporão do centeio, essa coisa preta que você vê aqui nessa foto e também nesse diagrama, é um fungo que ataca a produção do centeio e que, quando ingerido, provoca uma condição chamada ergotismo. O esporão do centeio também é usado para produzir LSD. Então tem uma possibilidade de que as pessoas estavam simplesmente doidas de LSD e, portanto, estavam dançando, mas isso não faz muito sentido. Por quê? Porque o ergotismo provoca 2 categorias de sintomas. Os convulsivos, que incluem convulsões, espasmos, diarreia, sensações na pele, de coisas andando na pele, coceira, mania, psicose, dor de cabeça, náusea e vômitos, e os gangrenosos, que incluem gangrena, descamação, edema e morte de tecidos. Alguns supõem que as epidemias de dança eram causadas pelo LSD, mas essa hipótese tem severos problemas. Em primeiro lugar, porque os efeitos de intoxicação com LSD não são iguais em todas as pessoas e dificilmente produziriam uma epidemia de dança massiva e espontânea. Em segundo lugar, porque o ergotismo era conhecido na Idade Média como fogo de Santo Antônio, em referência à ordem de Santo Antônio que oferecia tratamento aos afetados. Os cronistas da época certamente seriam capazes de reconhecer os demais sintomas como fogo de Santo Antônio e disserem, não, isso aqui é fogo de Santo Antônio, que está trazendo também sintomas que lembram possessão demoníaca, por exemplo. Ó, esse cara aqui está com o pé gangrenado, por exemplo. Esse cara aqui está apresentando descamação. Esse cara aqui perdeu um pé durante o processo, mas isso não aconteceu. Esses sintomas não são descritos nas crônicas. Além disso, os cronistas citam múltiplos surtos de fogo de Santo Antônio, assim como múltiplas epidemias de dança, mas não tem uma relação entre os dois. Não está junto fogo de Santo Antônio e dança. Se você pegar dança, você não encontra fogo de Santo Antônio junto. Se você pegar fogo de Santo Antônio, você não encontra dança junto. Então não tem correlação. Se eles tivessem fogo de Santo Antônio, o processo correto seria encaminhá-los para a Ordem de Santo Antônio, que justamente tratava as pessoas com a doença. Na realidade, eles eram encaminhados para capelas dos santos que eu falei mais cedo. Lá eles se curavam espontaneamente após ritos religiosos de exorcismo. As pessoas que sofriam de fogo de Santo Antônio sabiam que uma vez que elas entravam na Ordem de Santo Antônio, elas iriam sair de lá mortas ou iriam sair de lá sem um membro, ou mais. Então, a cura não era tão simples assim. Um dos argumentos é que as procissões procuravam capelas de santos que lidavam com câimbras, epilepsia e dança, mas a câimbra surge justamente após dançar por um longo período. Não só dançar, fazer uma atividade esportiva também. Jogador de futebol tem câimbra o tempo todo, e não necessariamente em função do ergotismo. Outro argumento associa cada sintoma que os santos alegadamente curavam com um sintoma de ergotismo, mas isso ignora que muitos santos nas histórias não eram associados com curas, e parte da premissa que os dançarinos sofriam de todos os sintomas associados com santos. Mas procurar uma capela de um santo que é associado com múltiplos sintomas não implica que você sofre de todos eles. Talvez você sofra de um, talvez você não sofra de nenhum. No caso, a gente percebe que tem em comum a dança e a cãibra, mas fora isso, os demais são pontuais. São eventos pontuais e que a gente não pode apontar na cara como ergotismo. Outro argumento é que os de 1374 tinham repulso à cor vermelha, e o vermelho era usado para pintar as paredes de Ordem de Santo Antônio. Mas isso vem de uma crônica escrita séculos depois, o significado real dessa passagem não é conhecido, e se os dançarinos sofressem de fogo de Santo Antônio, eles deveriam procurar as paredes vermelhas para serem tratados, não o oposto.
E as epidemias eram cultos pagãos? Outra hipótese afirma que as epidemias eram atuações, feitas por um culto pagão para expressar sua fé em uma época de repressão religiosa. Porém, essa hipótese falha em explicar como nenhuma outra evidência histórica existe da existência desse culto ao longo de séculos e que as epidemias são bem documentadas por pelo menos 500 anos. Além disso, isso assume que as pessoas ou dançaram até exaustão e quebraram ossos do corpo e fizeram isso de propósito, então tomaram medidas extremas, ou que elas fizeram tudo isso como atuação, elas não quebraram nada de verdade, nem chegaram na exaustão, e ainda assim as pessoas que estavam lá ajudando não perceberam que era atuação. Ambos parecem bastante absurdo. Agora, a Itália tem um exemplo bastante interessante. Não tem nenhuma epidemia de dança na Itália naquele nosso mapa, mas os italianos têm outro precedente muito similar. Na Itália, tinha uma crença muito popular de que os picados pela tarântula do Mediterrâneo, a licosa tarântula, precisariam ser curados por meio de uma dança chamada tarantela. Assim, quando alguém sentia uma picada, vendo ou não aranha, só sentindo uma picada mesmo, a pessoa saía na rua e começava a dançar. Muitos observadores decidiam participar da dança, ou porque eles achavam que eles também tinham sido picados, mesmo admitindo que não tiveram contato com a aranha, não viram aranha nenhum. Alguns apenas viram uma aranha, alguns apenas encostaram na aranha, e alguns foram picados em anos anteriores e achavam que a doença era reativada anualmente. Durante o ato, alguns chegavam em atividades extremas, tirar roupa, se chicotear com cipó e era, pedir por espada e simular combate. Então as pessoas faziam coisas bastante extremas durante esse evento chamado tarantismo. Então você é picado, você sai na rua para dançar e outras pessoas decidem dançar com você, porque elas também acham que elas foram picadas ou que estão afetadas pelo veneno da aranha de alguma forma, por mais que não estejam. E a questão é que jamais foi comprovada qualquer ligação do veneno da aranha com comportamentos dançantes. O veneno da aranha não faz dançar e a cura para o veneno da aranha não é dançar. Isso indica que os tarantistas eram vítimas de histeria coletiva, e não de picadas de aranha, e que a mera crença era o suficiente para fazê-los dançar por algum tempo. E o que é histeria coletiva? A transe é um estado em que a pessoa está semiconsciente, incapaz de reagir a estímulos externos, mas capaz de perseguir uma meta específica. É sabido que formas de dança podem induzir estados de transe. Esses estados de transe podem ser passados de uma pessoa para pessoa através de um fenômeno conhecido como contágio histérico, em que as pessoas apresentam sintomas físicos que na verdade são causados por fatores sociais e psicológicos. Conforme descrito nesse artigo aqui, esses episódios geralmente começam quando uma pessoa apresenta um ou mais comportamentos fisiológicos e o caso recebe atenção simpática e publicidade a respeito do grupo, não havendo nenhuma contestação de que esse comportamento tenha uma causa objetiva. Todo mundo concorda que o comportamento tem uma causa real. Conforme conhecimento sobre a vítima inicial se espalha, outras pessoas começam a exibir sintomas similares e recebem a sua parcela de atenção. Quando o caso atinge proporções epidêmicas, então mais gente vai fazendo esse tipo de coisa, as autoridades tentam localizar e eliminar a fonte do problema, mas não as encontram. Alguns então sugerem que se trata de histeria, e o número de casos decai dramaticamente. As investigações posteriores revelam que as vítimas estavam sujeitas a tensões com as quais não eram capazes de lidar. Em alguns casos, esse estresse e a histeria, de acordo com as vítimas, tem uma força poderosa e sobrenatural envolvida, mas para quem está de fora, para quem estuda o caso, percebe que não, tem apenas estresse e essa cadeia de acontecimentos que eu acabei de descrever para vocês. E tem muitos casos de histeria coletiva na história. A história está repleta de casos nos quais a gente elimina causas físicas e biológicas, não tem nada que justifique, mas ainda assim as pessoas agem desse jeito, portanto a histeria coletiva. Por exemplo, no século XV, uma freira começou a morder suas companheiras e o comportamento logo se espalhou para outros conventos. Uma freira na Idade Média começou a miar como um gato e o comportamento foi reproduzido pelo resto do convento. Eventualmente todas as freiras miavam por um certo tempo. Em 1749, um surto coletivo de gritos, contorções e transe levou à execução de uma pessoa acusada de bruxaria. Em 1789, no começo da Revolução Francesa, um ataque de pânico coletivo aconteceu. Perceba que aqui nós temos, no caso, um contexto bem claro de estresse. Em 1803, as pessoas começaram a achar que tinha um fantasma. Isso fez com que as pessoas se armassem, porque vão atirar contra um fantasma, e um homem foi morto porque ele foi confundido com um fantasma. Em 1892, a mão de um estudante alemão começou a tremer e o seu sintoma espalhou pelo corpo. Então, 19 outros estudantes reproduziram o mesmo sintoma, sem qualquer causa descoberta. Em 1894, 60 estudantes em um seminário feminino tiveram um surto de convulsões, que durou 2 meses, mais uma vez, sem causa descoberta. E, eliminando todas as possíveis causas,
resta histeria. Em 1904 e 1924, epidemias parecidas à segunda, influenciada pela lenda da primeira, ocorreram na Suíça, em que pessoas tiveram surtos de convulsões. Em 1905 e 1906, cerca de 237 crianças da Alemanha foram afetadas por tremores. Em 1939, nos Estados Unidos, uma garota do ensino médio apresentou tremores e os sintomas se espalharam entre seus amigos. Em 1962, um surto de riso começou com uma garota na escola da Tanzânia e afetou 95 estudantes durante até 16 dias. A escola foi fechada, os estudantes foram para casa e então 217 moradores da vila foram também afetados. Em 1962, após rumores de uma escola que obrigaria os estudantes a fazerem testes de gravidez, 21 garotas e um garoto apresentaram convulsões. Em 1965, após uma garota desmaiar, 85 garotas de uma escola foram levadas ao hospital com sintomas de tontura e desmaio. Na Inglaterra, em 1980, 300 pessoas, entre crianças e adultos, apresentaram desmaio. Em 1983, 943 garotas adolescentes palestinas, além de soldados israelenses, apresentaram desmaios e qualquer uso de arma química foi eliminada nessa investigação. Em 2002, na Carolina do Norte, 10 garotas de uma mesma escola rural apresentaram convulsões. Em 2006, teve um episódio de Morangos com Açúcar, no qual os personagens são afetados por um vírus, e 300 crianças e adolescentes sofreram dos mesmos sintomas. Em 2016, no Nepal, uma garota apresentou surtos com gritos, e 47 outros estudantes foram afetados pelos mesmos sintomas. O voo Emirates 203, que em 2018 transportava 11 passageiros resfriados, mas 106 outros passageiros apresentaram os mesmos sintomas, porque acreditaram também estarem doentes. Assim a gente pode concluir, graças ao precedente italiano quase idêntico, com a diferença de que no precedente italiano a gente sabe muito bem as causas e as múltiplas outros casos similares na história, que as epidemias de dança eram casos de histeria em massa. Elas começavam com uma pessoa apresentando sintomas de transe e dança em público, que então recebia atenção, com base na crença que os sintomas tinham uma causa espiritual, e tinha seu comportamento imitado por várias pessoas, até que o grupo de dançarinos fosse levado a uma igreja e recebesse o tratamento que na época acreditava ser capaz de curar a doença. Como a origem da epidemia era puramente psicológica, o tratamento de fato funcionava. Estresses da época, como pragas, inundações, fomes, conflitos e repressão, certamente contribuíam para esses comportamentos, conforme é conhecido em casos de histeria coletiva, e além disso a crença da época de que esses espíritos poderiam causar a dança e de que dançar poderia curar essa condição, dançar em frente às capelas, no caso em que esses santos envolvidos com dança eram venerados, também contribuiu. Algumas concepções errôneas sobre as epidemias, porque nada garante que as mesmas pessoas dançavam por semanas seguidas. É provável que algumas paravam e outras começavam, então apenas o conjunto de dançarinos durava várias semanas. Além disso, as pessoas sucumbiam à exaustão em pouco tempo, elas eram alimentadas e aí voltavam a dançar, elas não ficavam sem comer e sem beber durante semanas. A duração da epidemia de dança de 1518 também é distorcida, as fontes da época mencionam 1 mês e não 3 meses. O ergotismo parece uma causa improvável, uma vez que os participantes não apresentaram sintomas do fogo de Santo Antônio, segundo as crônicas. Essa conclusão é baseada no fato de estes procurarem santos que curam tais sintomas, mas que também são consequência da dança desenfreada. Cultos e fraudes a gente facilmente descarta pelo tempo que essas epidemias ocorreram e pela plenitude de registros históricos documentando-as, respectivamente. Valeu para você que assistiu ao vídeo, e em breve a gente se vê. Falou!